Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Me chamo Mário Tadeucci, eu sou diretor jurídico e de projetos estratégicos da Secretaria da Saúde. Então, agradecendo, agradecendo o espaço, viemos fazer a apresentação da Telesaúde. A Telesaúde, muitos conhecem por telemedicina, contudo, nós aumentamos o escopo desse serviço. Então, haverá psicoterapia também. Então, o nome correto, técnico, é telesaúde. Eu só ver aqui. Deixa eu só me acostumar aqui com o... Olha aqui, ele tá indo para frente sozinho. É muita tecnologia, né? Não tem ninguém ali no... Não, eu quero que volte ali. Tá. Bom, desculpa, pessoal. Então, assim, o projeto de telesaúde de Caxias está dentro do nosso projeto Saúde On, que é a digitalização total da saúde em Caxias. Um projeto muito maior, esse é o nosso primeiro passo. Pode... Pois é. Então, a motivação do projeto é para agilizar o atendimento aos usuários no serviço da rede municipal, diminuindo as filas da atenção primária e atenção especializada. Tem algumas especialidades que se amoldam ao atendimento de telemedicina, como cardiologia, reumato, endócrino, gastro e neurologia. Algumas não se amoldam, então não estão ainda neste primeiro momento como traumatologia. A telesaúde, por que ela não está ainda instituída no município? Nós tivemos alguma coisa de telesaúde à época da calamidade da pandemia, né? Mas foi algo muito incipiente, foi emergencial, com a UX, não estava ligado à interoperabilidade nos nossos sistemas e não estava regulamentado pelo Ministério da Saúde. Posteriormente, ano passado, saiu a regulamentação, né, pela portaria do Ministério da Saúde 3691, de 23 de maio de 2024, no âmbito do programa SUS Digital. A partir disso, começamos a montagem do termo de referência, estudo técnico preliminar, para ficar tudo dentro das normativas da portaria. Feito isso, lançamos a licitação. Ano passado ainda lançamos essa licitação e 15 empresas se classificaram. Ocorre que as 4 primeiras empresas não se qualificavam na documentação, quando a gente exigiu o CNES de telesaúde, etc., eles foram sendo desclassificados. Tudo isso a gente perdeu muito tempo, os prazos legais da apresentação da proposta, de aguardar os recursos. Nós chegamos na 5ª empresa, que é a NXT Telesaúde, a mesma empresa que está prestando esse serviço de telesaúde para o Exército Brasileiro. E as nossas especialidades contempladas e a quantidade de consultas são... Eu vou falar as consultas ano, tá, pessoal? Especialidade na clínica médica, que são os atendimentos em UBS, né, o médico clínico, 4.800 ano, cardiologia, 1.800 ano, endocrinologia, 2.400, reumatologia, 4.200, psiquiatria adulto 4.800, psicoterapia adulto, 3.000,
neurologia adulto 2.400, psiquiatria pediátrica 2.400, psicoterapia pediátrica 1.200 e neurologia pediátrica 3.000, num total de 30.000 consultas ano. Isso são tudo consultas que não vai ser nada substituído. Isso aqui é um reforço nas consultas. Então, nós vamos ter, a secretária Daniele vai explicar como que vai se dar o atendimento e a regulação dessas consultas. O atendimento será por videochamada, prontuário digital e o histórico completo de saúde que já está sendo feito com a interoperabilidade do sistema da prestadora da telesaúde com o nosso sistema, o SIGS. A partir de agora, então, eu passo a palavra para a secretária Daniele. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Rafael, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereador Wagner, presidente em exercício. Então, pessoal, o Mário já adiantou todo o processo. É algo que a gente já vinha trabalhando há bastante tempo. A gente precisou aguardar, obviamente, a regulamentação de nível federal, até mesmo para que a gente possa efetuar o faturamento dessas consultas. Obviamente, o valor pago pelo SUS é irrisório, mas toda a receita advinda de qualquer prestação de serviço, ela é importante. Quando definimos o escopo das especialidades oferecidas, nós nos baseamos na fila de espera e na dificuldade de contratação de profissionais. A gente tem ali profissionais como o neurologista infantil, que no nosso município nós temos apenas 7 profissionais com essa especialidade. 2 deles já são concursados e os outros 5 não têm interesse. Quando a gente fala de endocrinologia, de reumatologia, também são profissões extremamente difíceis da gente fazer essa contratação. Saiu fora agora a minha apresentação. Mas, enfim, importante ressaltar que todo esse processo de teleconsulta, ele vai estar integrado ao prontuário dos nossos pacientes no nosso município. Outro detalhe bem importante é um serviço que vai ser oferecido apenas aos nossos munícipes. Somente pacientes de Caxias terão acesso a essas consultas. Como todas as outras consultas especializadas, elas passam por regulação. O agendamento é realizado pelas nossas equipes e o paciente ele vai poder optar pela realização da consulta online da sua casa, através do smartphone, através do computador, ou através das cabines que serão instaladas. Voltou o negócio. Das cabines que serão instaladas. Aqui é uma imagem de como vão funcionar as telas. Obviamente, a empresa contratada possui um software de gestão para essas consultas. A gente exigiu, dentro do termo de referência, a integração com o nosso sistema, para que o nosso médico da rede, o nosso profissional de saúde da rede, possa ter acesso às informações, às prescrições que forem realizadas a partir da teleconsulta. Outra coisa aqui que é bem óbvia, mas é importante de ser dita, todo o processo ele tem a segurança necessária, as certificações da SBIS, que é a Sociedade Brasileira de Segurança da Informação, a assinatura eletrônica dentro dos padrões exigidos pela legislação. Todos os profissionais, eles previamente precisam enviar as informações de cadastro para a secretaria, para que a gente possa confirmar a identidade dos profissionais, para que a gente possa efetuar o cadastro dentro do nosso QNES, né, para que a gente possa fazer esse faturamento. Isso para evitar aquele risco que a gente vê acontecendo ainda em alguns municípios, principalmente municípios menores, de médicos falsos atuando. Então, essa etapa ela já está superada.
Como é que essa chamada vai acontecer? A gente vai fazer o agendamento, vai enviar para o paciente o link, o paciente acessa através do link ou ele acessa através da cabine. No início, senhores vereadores, nós vamos incentivar fortemente aos pacientes que realizem pelo menos a primeira consulta nas cabines. E por que isso? A gente está falando de um processo novo, de um processo que ele é totalmente digital, que talvez a nossa população demore um pouco para se acostumar, e consulta agendada é consulta paga. Eu não posso correr o risco de estar pagando essa consulta para um paciente que não vai se beneficiar dela. Então, pelo menos no início, nós vamos incentivar e convidar os pacientes para que realizem as consultas nas cabines. Aqui tem uma foto meramente ilustrativa. A cabine de teleconsulta, né, é uma cabine com isolamento acústico, que vai ter uma cadeira para o paciente, vai ter a tela para que ele possa enxergar o médico, o fone de ouvido, o microfone. E quando a consulta inicia, obviamente que a porta fecha para garantir a privacidade e o sigilo. Mas as nossas equipes, os nossos servidores vão estar auxiliando o paciente nesse processo. Porque para ele acessar a teleconsulta... Parou tudo. Para ele acessar a teleconsulta, ele vai precisar fazer um cadastro, ele vai precisar colocar uma senha, e isso vai poder gerar algum nível de dificuldade. Então, as nossas equipes... Não está voltando, Mário, volta lá um para mim. As nossas equipes vão estar à disposição para auxiliar nesse processo, né, para que a gente evite a perda de consultas pela dificuldade do acesso e do manusear nesse momento. O paciente vai passar pela consulta, o médico vai fazer a prescrição de medicamentos, o médico vai fazer a prescrição de exames, se necessário. Automaticamente, essas informações vão para o nosso prontuário. O paciente vai poder, saindo da teleconsulta, já ir retirar os seus medicamentos na farmácia, porque isso vai estar tudo interligado pelo prontuário. A própria farmácia vai poder fazer a impressão da receita, porque a gente tem muitos casos de medicamentos de uso contínuo, o paciente vai precisar retirar outras vezes, isso tudo vai estar garantido na interoperabilidade. E agora, como vai funcionar na prática esse agendamento? Para as consultas da atenção primária, que são as consultas clínicas, o paciente vai fazer contato através do nosso Agenda Mais, a nossa equipe vai fazer o agendamento da consulta, o paciente vai lá, faz a consulta e depois segue o fluxo, segue o caminho normal, né, para retirar medicamentos, para fazer o agendamento de exames. Mas o acesso às consultas de clínica médica da atenção primária serão através do Agenda Mais. Nesse momento, o paciente não vai ter a disponibilidade de ligar para um número para fazer a sua teleconsulta. Isso não está previsto nessa etapa e nesse escopo de projeto. Isso é uma evolução, é uma continuidade do projeto de saúde digital do nosso município. Nesse momento, é apenas por agendamento e regulação. Para as consultas especializadas, que são aquelas consultas em maior volume, onde nós temos as filas de espera, a porta de entrada para a consulta especializada sempre vai ser a atenção primária. Então, o médico lá da atenção primária vai solicitar uma consulta com um especialista, vai justificar a necessidade dessa consulta, essa consulta vai passar por uma regulação que é médica, então o médico regulador vai avaliar a prioridade dessa consulta, muito alta, alta, média e baixa, e é isso que vai determinar a ordem de chamada dos pacientes. A nossa central de regulação ambulatorial vai fazer contato telefônico com o paciente e vai informar a data da consulta e o horário. Vai ser, obviamente, ofertado ao paciente a possibilidade da teleconsulta, mas o paciente ele vai poder dizer que não, que prefere uma consulta presencial. Não haverá problema, o paciente não vai perder o seu lugar, não vai perder a sua consulta pelo fato de preferir uma consulta presencial. A gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que adaptar
à necessidade da nossa população, como eu falei desde o início. Mas a consulta presencial ela poderá demorar mais, mas isso será ofertado para o paciente. O paciente topou, eu aceito fazer a teleconsulta, ele vai ser indicado a procurar, no caso aqui da consulta especializada, o CES, onde nós teremos 2 cabines, e aí a nossa equipe vai auxiliar na realização da consulta. Se ele optar por fazer de casa, ele vai precisar preencher alguns requisitos, né? Nós temos um checklist para isso, como conectividade, internet de boa qualidade, facilidade de manuseio, para que a gente evite, como eu já falei antes, perder essa consulta. Mas os pacientes eles serão aí convidados com ênfase a fazer pelo menos a primeira consulta lá nas cabines do CES. Aí. Esse, então, é o nosso cronograma de implantação. Agora, na primeira semana de julho, a ideia é que a gente já inicie a oferta das consultas de clínica médica. Nós vamos começar por essas, até porque nós temos convicção de que ajustes precisarão ser feitos, de que melhorias no processo precisarão ser feitas. E, na sequência, em até 60 dias, a gente inicia a oferta das consultas especializadas. As cabines deverão estar sendo instaladas agora entre o dia 2 e 3 de julho. Após a instalação das cabines, então a gente inicia o agendamento das consultas. Eu acabei não falando e passando rapidinho aí o slide dos locais em que serão instaladas as cabines. Então, nós temos previstos nesse contrato inicial de 30 mil consultas a um custo aproximado de R$2.200.000, a instalação de 4 cabines. 2 cabines serão instaladas no CES, no nosso Centro de Especialidades. Uma cabine será instalada no CAIS Mental, que é o nosso serviço de saúde mental, onde serão ofertadas as consultas de psiquiatria e psicoterapia. E uma cabine que vai ser instalada na UBS Esplanada, que é uma UBS que recentemente foi reformada, que tem a condição técnica de receber a cabine e aonde serão direcionadas as consultas clínicas. É importante também falar aqui, já encaminhando para o encerramento, que essas 30 mil consultas serão acréscimo de serviços. Nós não estaremos reduzindo absolutamente ou substituindo absolutamente nenhuma consulta, nenhum serviço. Nenhum médico deixará de ser nomeado caso se exonere, caso entre em licença. As nomeações elas seguirão acontecendo dentro do seu curso normal. Essas 30 mil consultas é um acréscimo de serviço para a nossa população, para os nossos munícipes. O contrato ainda ele poderá ser renovado no seu tempo e também em quantidade de consultas. Se a gente tiver sucesso aí na aplicação, se a nossa população se adaptar a essa nova modalidade e, obviamente, se houver disponibilidade de recursos, o volume de consultas e o tempo do contrato, porque essas 30 mil consultas são para 1 ano, para 12 meses, né, para serem executadas, na verdade, em até 12 meses. Mas a gente espera ter disponibilidade de recursos e espera que esse projeto seja um sucesso para que a gente possa ampliar. E, na sequência, a implantação de outras melhorias que envolvem questões digitais, como o agendamento 100% online ou digital de consultas, a confirmação das consultas, o envio de receitas, atestados, solicitações de exames, também pelo celular, e outras melhorias aí que estão previstas. Num curto espaço de tempo, a gente está trabalhando com um horizonte para até o final do ano já ter outras melhorias bastante importantes e digitais, facilitando a vida do nosso usuário, evitando que ele amanheça nas filas. Esse é um pedido muito especial que o nosso prefeito sempre faz a gente, né? Que tenha esse cuidado, que a gente possa utilizar da tecnologia para facilitar, de fato, a vida da nossa população e, obviamente, ampliar serviços para que a gente possa
reduzir as filas com esses quantitativos. Algumas filas poderão ser zeradas nesse 1 ano. Obviamente que elas se retroalimentam, novos pacientes precisam. A gente também tem a questão da continuidade de tratamentos, porque dependendo da especialidade, há um vínculo praticamente eterno dos pacientes aos nossos serviços. E a gente precisa sempre prever essas agendas para os retornos, sejam eles semestrais, anuais, trimestrais, aí de acordo com a necessidade do paciente. Muito obrigada a todos pela atenção, pela disponibilidade de nos ouvir aqui e apresentar um projeto tão importante, né, que já não é mais um projeto, é uma realidade que nos próximos dias vai se fazer presente para a nossa população. Muito obrigada.